diretora da Gestão de Informação e Pesquisa, né, da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas. Trabalhou também como consultora, né, eu não sei falar o nome da... Quem-Off Prats, né, trabalhando com também a avaliação de políticas sociais e programas. Tem experiência nas áreas de psicologia e sociologia, com foco em monitoramento e avaliação de políticas públicas, pesquisa, diagnósticos e elaboração de projetos sociais também, em relação aos 3 setores, né? O poder público, ONGs e consultoria privada. Atualmente é diretora de políticas públicas da Fundação João Pinheiro e professora da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Carol, muito bem-vinda, e né, a ideia é essa, assim, a gente fez esse híbrido, né, para ter uma participação maior, então, essa turma que está ali te vendo, né, uma turma também muito próxima, muito amiga, e a gente vem discutindo a questão, né, da política pública, especialmente atrelada à questão do lazer, do esporte, do lazer, e essa linha de avaliar, né, para pensar a avaliação também é uma linha que há muitos interesses, sabe, assim, nós temos alunos gestores que têm uma experiência prática né, no governo, seja em políticas locais, estaduais e até federais. Então, para a gente é uma grande honra e um prazer poder discutir, fazer esse bate-papo com vocês, tá bom? Obrigada, Lu. Ó, gente que está aqui, eu vou tentar me organizar aqui, tá? Vocês me sinalizem se eu preciso olhar mais para a câmera ou para cá, que a gente está com esse modelo híbrido aqui, meio arranjado aqui. Mas queria agradecê-lo pelo convite, e a gente, né, é uma honra aqui, e que bom, né, que temos essa audiência, né, na véspera de feriado. Hoje eu estava fazendo um treinamento para diretores das escolas de Belo Horizonte, né, e o treinamento foi agora à tarde, e aí estava todo mundo super ansioso para o feriado, né? A gente perguntava assim, né? O check-in, às vezes, quando a gente vai fazer treinamento, oficina, a gente faz sempre um check-in. Como as pessoas estão chegando, né? Porque cada um está chegando, né, nesse momento, para ver se a gente está, né, chegando, que energia que a gente está chegando. E aí, a nossa pergunta de hoje foi assim: se você fosse um instrumento musical que revelasse um pouco, né, como é que você chega hoje, que instrumento musical você seria? E aí eles foram dizer. Então, eu queria colocar para vocês, se vocês fossem um instrumento musical hoje, agora, né, como é que vocês chegam aqui para essa oficina na quarta-feira, antes do feriado, né? Que instrumento vocês seriam? Esse pessoal aí também ali da nossa audiência responde. Vamos ver, assim, né? Lá naquele momento a gente tinha ali alguns para inspirar, né? Mas que instrumento vocês seriam, então, chegando? Um pandeiro. Um pandeiro? Por que o pandeiro? Preparando para o pagode. Preparando para o pagode, já. Teve gente falando, já estou preparando para o sextou, né? Sextou na quarta-feira. Que instrumento vocês seriam? Um piano? Calma. Vai ser, tá tudo bem, sem ansiedade, boa, também vou pegar essa calma agora. Um violino bem suave, harmônico. A gente já agitou aqui, né? Muito bom. Hoje eu estou marcando ritmo, ótimo. Muito bom. Ali a nossa audiência respondeu no chat, alguém não... Depois vocês dizem aí, ó, tem Brisa, Marcos, Daniete, que pensem aí que instrumento musical vocês seriam, como é que é a energia que vocês estão chegando. Ó, tô quase aceitando aqui, que vai aparecer aqui um pop-up. Olha, então, que eu pensei para hoje, e aí a gente pode mudar, né, gente? Nós estamos, assim, num grupo pequeno, acho que a gente pode fazer algumas mudanças de rota, né, se for necessário, mas eu tinha pensado aqui, só contextualizar para vocês um pouco, né, que lugar que é esse, né, da onde que eu estou falando, né, para um pouco também contextualizar aí, né, um pouco essa minha fala, trazer um pouco o que é a avaliação, como é que a gente tem pensado a avaliação em seus diferentes tipos, e compartilhar com vocês essa história do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, né, não só em Minas Gerais, mas especificamente em Minas Gerais, porque talvez isso possa criar ganchos. A ideia de contar um pouco essa história é ver se a gente consegue criar
outros ganchos, né, para a gente pensar aí projetos futuros e depois um pouco orientações para a prática avaliativa. Não é uma aula, né? O que eu trouxe hoje é mais um relato, uma ideia da gente compartilhar, né, um pouco as histórias, mas depois a gente pode focar no que vocês acharem mais interessante. Eu comentei no início, né, eu achei uma avaliação feita mais na área de vocês, mas eu não tive autorização oficial para usar, então eu não vou poder oficialmente mostrar essa apresentação, mas posso comentar algumas coisas dela, tá? Então, né, para a gente, a ideia, né, o objetivo um pouco é a gente nivelar aí esse conceito, né, os conceitos de avaliação, porque o que a gente costuma dizer é que a avaliação, ela não tem uma língua franca, né? A gente ainda não conseguiu chegar num nível do campo que a gente diz um conceito e todo mundo entende da mesma maneira. Então, a gente ainda está numa fase que a gente precisa repetir e contextualizar esses conceitos para que a gente entenda da mesma forma, né? O campo está se desenvolvendo ainda, então é preciso ainda que a gente explicite, né, de que lugar que a gente está falando e o que a gente está entendendo por aquela palavra, né? E eu também queria trazer essa experiência de Minas, porque a gente tem avançado muito na implementação de um sistema estadual, né, de monitoramento e avaliação para o governo, para o executivo, mas que a gente quer e pretende expandir, e é isso que eu quero contar um pouquinho para vocês. Então, só para a gente aquecer aqui, né, o que é a ideia, né? O que é a avaliação, né? De alguma forma, a gente avalia, né, está fazendo avaliação em vários momentos da nossa existência, né? Quando a gente escuta uma música, a gente acha que ela é bonita, né? Quando a gente diz essa pessoa está andando muito devagar, ou esse sapato aqui não é muito bom para fazer caminhada, né? Essa roupa aqui talvez não tenha sido a melhor, porque está mais frio do que eu imaginei, né? Tudo isso, né, de alguma forma, pode nos dizer alguma coisa sobre o processo avaliativo, né? Então, quando a gente cotidianamente, né, sem a gente se dar conta disso, a gente está criando, né, processos de avaliação, né? E esses processos, eles são processos sociais, certo? Porém, o que diferencia esses processos mais corriqueiros e cotidianos, né, que a gente está ali avaliando, de processos formais de avaliação, né? A avaliação, para que ela seja, então, nesse campo aí, né, de conhecimento, né, essa parte, que ele tem essa esfera, né, metodológica, ela precisa ultrapassar a barreira da informalidade, né? Ela precisa superar a ideia dos achismos, né? Não é só com base no que eu acho. Eu achei que essa roupa não está muito adequada, né? E que esse sapato não é bom bastante para fazer uma caminhada. Mas qual que é o desafio para a gente fazer uma avaliação formal, então, né? As avaliações formais, elas não são só juízos emitidos, né? Então, são juízos que a gente chama de juízos argumentados, né? Então, é preciso que, depois de alguns procedimentos validados coletivamente, né? Então, procedimentos científicos, vamos dizer assim, validados coletivamente, e aí, só essa coisa da ciência, né? Com cuidado, né? O que a gente está considerando ciência aqui, né? Esses procedimentos possam ser compartilhados por diferentes pessoas, né? E que isso, de alguma forma, a gente possa validar conjuntamente esses procedimentos, né? Então, obviamente, existe uma dimensão subjetiva e ela não está negada no processo avaliativo, muito pelo contrário, é importante que a gente consiga considerar, né, os processos subjetivos da avaliação, né? Mas a gente precisa criar procedimentos, né? Então, o Michael Scriven, que é uma referência, né? Ele é um filósofo, né? Depois ele foi para o campo da avaliação. Ele, lá em 1967, ele inclusive tem um livro, né, que fala sobre todos os conceitos da avaliação, ele vai lá descrevendo, cada um livrão assim, né, que ele diz de todos os conceitos relacionados à avaliação. Ele diz, olha, a avaliação, ela é uma atividade formal de atribuição de valor material, em inglês, né, seria o worth, valor simbólico, value, e mérito, certo? A uma entidade, podendo essa entidade assumir diferentes complexidades. Então, ela pode ser plano, ela pode ser programa, ela pode ser projeto, ela pode ser uma ação,
né? Mas ela é uma atividade formal de atribuição de valor. Isso é muito importante, parece uma bobagem, mas quando eu estava dizendo lá da coisa da gente pensar que a avaliação não tem uma língua franca, né? Essa é uma parte importante da gente compartilhar, ou seja, é uma atividade formal de atribuição de valor. A gente está julgando quando você faz a avaliação, certo? Há um julgamento de mérito. É importante do valor material, do valor simbólico. Né? Então, isso depois, essa frase, essa definição do Scriven, ela depois sofre várias críticas, né? Mas não tanto de desconstruí-la, mas de acrescentar coisas em relação a ela, tá? Mas, afinal, o que a gente quer saber quando a gente avalia? Basicamente, assim, quando a gente está avaliando um programa aí da área de vocês, um projeto, uma política pública, o que a gente quer realmente saber? Né? Em linhas bem gerais, assim. A gente quer saber o que funciona, o que não funciona e por quê. Né? Basicamente, é isso que a gente quer perguntar, né, para aquele projeto. Né? O que funcionou, o que não funcionou, por que não funcionou, né? Então, a gente quer saber razões, né? E, basicamente, as respostas que a gente tem com isso é uma resposta sobre eficiência, eficácia, né? E efeito. Por que eu estou trazendo efeito? É porque, às vezes, a gente confunde um pouco esses conceitos. A gente fala assim, essa coisa é muito eficiente, é muito efetivo, é muito... E aí às vezes, né, umas indefinições desses termos, né? Quando a gente fala sobre eficiência de um programa, a gente está necessariamente falando sobre custos. Então, ele foi... quais são os resultados em relação a esses custos envolvidos na execução? Então, se ele foi bem executado e ele conseguiu usar bem e gerir bem seus recursos, ele foi um projeto eficiente. Né? A eficácia, ela diz respeito ao cumprimento do objetivo colocado. Né? Eu tinha um objetivo, se eu desenhei bem meu projeto, eu tinha lá um objetivo e eu tinha uma expectativa desses resultados. Eu consegui alcançar esses resultados? Eu alcancei? Eu entreguei aquilo que eu precisava entregar? Se sim, ele foi eficaz. Depois a gente tem um processo da efetividade, né? A efetividade é se eu alcancei o impacto, né? E aí o impacto, ele transborda do resultado, ele é mais do que aquela entrega, né? Ela pretende chegar em aquilo que é menos... Eu pretendo alcançar aquele impacto, mas aquele impacto não depende só do meu projeto, né? E o efeito é todo comportamento. A gente, às vezes, usa efeito porque a gente não sabe direito qual vai ser a avaliação, se a gente vai conseguir fazer uma avaliação de impacto, se a gente vai conseguir fazer uma avaliação de resultado. Então, a gente fala efeito, né? Para, assim, tirar o problema do conceito, a gente usa, às vezes, esse subterfúgio aí de efeito, né? Todo comportamento ou acontecimento que pode, né, razoavelmente se dizer que sofreu influência daquela ação. Né? Então, é um jeito da gente poder dizer sobre alguns resultados daquele projeto, daquela intervenção. E aí, então, a avaliação, ela tem um meio, né? Uma forma, um meio, um método, né? E uma finalidade. Aqui o Paulo Januzzi, né, que é uma referência para a gente, né, no campo de monitoramento e avaliação, foi por anos lá da UMDS, né, naquela época, né, gestão Lula e Dilma, e fez muita avaliação do Bolsa Família, muito que a gente tem foi coordenado por ele. O Januzzi falou assim, olha, o meio não é somente uma investigação com métodos validados cientificamente para analisar os diferentes aspectos do programa. Ele é um levantamento consistente, sistemático e replicável de dados, informações e conhecimentos. Essa ideia do replicável é aquela ideia de confiabilidade que a gente tem, né, dentro dos experimentos, né, dos projetos. Quer dizer, se eu uso, se eu tenho ali a descrição do meu método, outra pessoa realiza o mesmo método, ela chega no mesmo resultado? Se ela seguir a mesma receita que eu utilizei, né? Então, e por isso você precisa informar muito bem sobre os seus procedimentos, né? E ela tem uma finalidade, a avaliação tem o objetivo de produzir evidências, compilar dados e sistematizar estudos que contribuam para o aperfeiçoamento de programas e projetos sociais. E não só, né, se você alcançou aqueles objetivos. Ou seja,
que a gente está dizendo aqui? Que não adianta só informar se deu certo ou se não deu certo, se ninguém usar essa informação. Era muito comum, né, Carol, acontecer isso. Eu faço. Daí jogo no universo, né? É coisa da própria direção política da avaliação, né? O uso da avaliação. Exatamente, o uso da avaliação. A gente tem um dos pesquisadores, né, muito reconhecidos no campo, né, o Michael Patton, lá, norte-americano. Ele tem um livro só sobre isso. Ele tem uma vertente, eu vou falar um pouquinho disso depois, só sobre o uso, né? Porque não serve para nada, né? E aí, então, a avaliação, em suma aqui, para a gente ir fechando essa parte dos conceitos, né? A ideia não é super aprofundar, mas o que acontece? A avaliação, ela não tem um valor em si mesma. Ela não se basta. Ela não substitui também o próprio programa, a própria política, né? Ela só faz sentido. Eu estou tentando aqui olhar para ver se eu também olho um pouco, mas eu não sei se está funcionando. Ela só faz sentido, a avaliação só faz sentido, né, se ela gerar resultados concretos que possam melhorar a prática, né? A avaliação, ela deve ser uma oportunidade de reflexão, né? Se ela for bem planejada, ela tem que dar oportunidade da gente, né, também, que o próprio processo, né, seja modificado dentro do processo avaliativo. Né? Quando a gente faz, é também uma intervenção, né, e a gente tem que pensar muito bem sobre ela, gerando reflexões que retornem, né? A avaliação é um imperativo ético, né? Então, ela pode destruir uma política, ela pode acabar com uma política, que pode ser muito boa, né, para alguns públicos. Então, assim, a gente precisa sempre pensar, né, qual é o efeito daquele processo avaliativo. Ele vai gerar um efeito se ele for utilizado, né? Então, os projetos também têm suas intencionalidades e a gente também tem que captar quais são essas intencionalidades que os projetos têm. E a finalidade das avaliações não é outra senão contribuir para o aprimoramento do programa. Quer dizer, é isso, ela não é um fim em si mesmo, a ideia é que ela consiga transformar ali, né, com base em procedimentos, né, informados e compartilhados. Certo? Bom, e aí tem um aspecto aqui, que é também ali o Michael Patton traz para a gente, que é a oportunidade, né, de pensar a avaliação de forma pedagógica, né? Aqueles que participam de uma avaliação experimentam princípios pedagógicos, às vezes explícitos e, mais frequentemente, implícitos e tácitos. A avaliação convida as partes interessadas a verem o mundo de certa maneira, ou seja, tem um poder aí, né? A usar uma lente específica. Olha a responsabilidade que a gente tem, né, na hora que a gente está pensando isso. Uma lente específica para atribuir sentido ao que está sendo avaliado, a fazer julgamentos baseados em determinados tipos de evidências e valores. Então, é muito importante que, né, como eu estava falando, que a gente não pense só na questão metodológica, né, nessa neutralidade científica, pseudo-neutralidade científica, porque ela é uma intervenção e ela pode causar ali efeitos naquele meio em que ela está sendo inserida. Até aí, gente, tá indo bem, tudo ritmo, altura, tá dando? Tá? Então tá. Então, sim, só para a gente pensar aqui um pouquinho nos tipos de avaliação, antes, né, só para falar, eu gosto sempre de trazer esse exemplo aqui, porque às vezes a gente confunde, quando a gente está falando de projeto, de programa, a gente confunde, o que é acompanhamento, monitoramento, avaliação. Há uma longa discussão no campo, se monitoramento tem que ser separado de avaliação, ou se a avaliação contém a ideia de monitoramento. Há uma discordância no campo, por exemplo, o Januzzi acha que monitoramento é uma coisa, avaliação é outra. Já tem uma galera que acha que não, a avaliação incorpora o monitoramento. De todo jeito, são atividades distintas, né? O monitoramento, ele tem uma ideia mais de uma gestão interna, ele é mais contínuo, né? Ele acontece durante a implementação daquele projeto, daquele programa, né? Ele pode comparar aquilo que foi planejado com o que está sendo executado, né? Por meio de indicadores, né? Olhando ali a base da informação, né? E é uma atividade mais gerencial.
Já a avaliação, ela tem muitos tipos, eu vou chegar neles, e ele pode acontecer em várias fases do projeto, não só durante ou nem só depois do final, né? E ele acontece com base em dados levantados, muitas vezes pelo próprio monitoramento. Né? Então, muitas vezes, a avaliação se apropria daqueles dados para conseguir pensar ali os resultados, né? Mas também pode usar outras fontes, né, para julgar o desempenho de um projeto de acordo com critérios. Esses critérios precisam também estar estabelecidos. O Januzzi, ele dá esse exemplo que eu acho que ele sempre ajuda a gente a gravar, né? Se a gente está, por exemplo, né, o nosso filho ou um irmão, alguém está com febre, né? Então, o monitoramento seria aquela parte que a gente está observando aquela criança, né? Ou aquela pessoa em relação à febre. Tá com apetite, tá animadinho, não tá prostrado, né? E aí você vai lá e vai monitorando, põe o termômetro, vê como é que é, dá um banhinho, a febre baixou, né? Dá mais alguma. Então ele vai acompanhando aquele processo. Bom, mas vamos supor que essa febre não está cessando, eu estou ali acompanhando, vi que a febre subiu demais, muito rápido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o que é a causa daquilo, eu tenho que, né, descobrir o porquê daquela febre. Eu já acompanhei, eu já entendi que ela teve lá altos e baixos, né? Mas o que está causando? E aí, que remédio que eu posso, então, dar, né? É uma otite, né? É uma dor de garganta, o que eu tenho que fazer, né? Sempre é virose, tá? Sempre é virose. Não importa o que, é virose. Esse exemplo é muito claro, né? Você vai precisar, né? Então, é isso. E aí, então, você precisa de exames, né? Então, você foi lá no médico, faz o exame clínico, então você vai ter que fazer lá, o exame vai ter que fazer sei lá o quê, né? Bom, só que, o que é importante a gente saber? A obsessão do uso do termômetro nunca fez baixar a temperatura. Não adianta eu ficar lá só medindo. Olha só, a febre subiu, a febre baixou, a febre... Isso não vai fazer. Se eu não tiver uma ação, não vai adiantar. Né? Então, eu preciso fazer algo, né, para que a temperatura baixe. Né? E aí, trazendo aqui para vocês, então, as definições mais clássicas, né, da avaliação, a gente pode ter avaliação, né, os tipos de avaliação em função do tempo. Então, é antes, é depois, né? Então, antes, ex ante, durante, meio termo, processo, depois, ex post, né? A forma como se fala, em função da posição do avaliador. Então, é uma avaliação interna, feita pela própria equipe, é uma avaliação externa, né? Feita por alguém de fora, é uma avaliação mista, que reúne equipes internas e externas, é uma avaliação do tipo participativo, eu reúno todo mundo, né, para pensar junto como é que vai ser esse processo avaliativo. Pode ser em função do objeto, né, ou do ciclo, é uma avaliação diagnóstica, uma avaliação de processo, é de resultado, é de impacto, é uma meta-avaliação, eu estou avaliando uma avaliação, né? E aí, então, só para a gente pensar aqui, né, a lógica, né, a gente criou um ciclo, a gente usou por muito tempo o desenho de um círculo, e a gente ia colocando ali a lógica do projeto, mas ele não é circular. A gente ficou quebrando a cabeça aí e a gente falou, olha, não adianta a gente fazer um círculo, porque o projeto não é um círculo, né? Ele não sai, ele não volta para o mesmo lugar, né? Então, a gente identificou, ainda a gente tem umas melhorias para fazer nesse desenho, mas basicamente é isso. Vamos pensar que isso aqui é o ciclo do projeto, né? Nesse ciclo, a gente tem, então, a identificação de problemas, identificamos um problema, né? Então, a gente tem demandas públicas para intervir, a gente tem que identificar que alternativas a gente tem para resolver, tem que ter tudo do mundo, o que é o melhor para fazer neste caso, né? E aí você pode criar um desenho e fazer uma avaliação ex ante desse desenho. Será que esse desenho é bom bastante para eu atacar esse problema que eu quero? Né? E aqui a gente pode pensar os instrumentos. Então, como é que a gente faz? Vamos fazer uma árvore de problemas, vamos escrever uma árvore de solução, vamos fazer uma teoria da mudança, né? Vamos usar um marco lógico. Né? E depois, vamos dizer que a gente, então, testou, achou que valeu a pena, o programa começa a ser executado. Né? Você planeja, você começa a implementar, e aí ele vai sendo monitorado durante esse processo. Né? E aí você pode fazer o quê? Você pode fazer uma avaliação de um desenho ex post, né? A política está acontecendo, mas eu vou avaliar, então, se aquele desenho está correspondendo àquilo que eu tinha pensado.
Eu posso fazer uma avaliação do tipo executiva, muito rápida, muito, né, para saber como é que é meio um diagnóstico bem rápido, né? Eu posso fazer uma avaliação de implementação, eu posso fazer uma avaliação de resultado, eu posso fazer uma avaliação de impacto. Com todas essas aí, né? Não necessariamente todas juntas, porque isso seria muito caro, né, eu posso fazer ajustes, né? No meu próximo ciclo, na minha próxima etapa. Né? Basicamente, então, a gente consegue entender que a avaliação, que muitas vezes a gente acha isso, né? O que a gente vê na vida real, né? Primeiro, que os projetos não dedicam recurso nenhum para avaliação. Chega lá no final, alguém fala assim, nossa, eu preciso avaliar. E agora? Não tem dinheiro, ninguém coletou as informações durante o processo, não tem dado. Como é que você vai fazer milagre da avaliação? Né? Como é que você faz? Então, a ideia da gente entender, né, que a avaliação pode estar em diferentes partes e que é importante a gente planejar a avaliação antes de começar é fundamental, mesmo que ela seja uma avaliação de resultado lá na frente. Né? Como que eu vou concebendo esse desenho avaliativo para que eu chegue lá no final e consiga ter informação? Como é que eu comparo antes e depois se eu não tiver linha de base? Né? Como é que eu vou falar se deu certo, se não deu certo? Eu nunca coletei nada. Eu chego lá no final e falo, então, eu queria saber se antes, né, por exemplo, se os alunos aprenderam. E como é que eles sabiam antes de você começar o projeto? Não sei, né? Então, como é que a gente pode pensar isso antes? Então, ela tem que estar planejada, né? A avaliação tem que estar planejada, então a gente fala, o plano de monitoramento e avaliação, ele tem que vir ali na hora que você está fazendo seu planejamento da implementação. Né, incluindo a ideia do recurso, porque é outra coisa que todo mundo acha que é uma coisa muito fácil, né? Se é um processo de pesquisa informado, como a gente está falando, ele custa, né? Bom, e aqui é só uma piadinha, né? Dentre esses vários tipos aí de metodologia, né? Aí tem lá o pessoal perguntando, né? Então, qual que é a metodologia que tem menos probabilidade de provocar a nossa demissão, né? O que aqui a gente está falando? É que, às vezes, a gente acha que a avaliação, ela é controle, que ela vem para dizer o que a gente faz de errado. E a gente não entende que o processo avaliativo, ele próprio pode ser transformador, ele próprio pode ser um aprendizado. E se a equipe do projeto está junto, mais fácil ainda. Se não é uma externalidade, alguém de fora dizendo assim, olha, você devia fazer isso e aquilo, né? E as perguntas são construídas coletivamente, se a gente consegue junto criar essa adesão das pessoas para dizerem assim, se você fosse fazer uma pergunta sobre o seu projeto, qual pergunta seria? O que é a sua curiosidade? O que você gostaria de saber? Né? Então, isso faz com que as pessoas se apropriem do processo avaliativo, né? E consigam, e isso aumenta a possibilidade de uso, que é o que a gente estava falando antes. E aí não fica essa ideia de controle, né? Não fica uma ideia de eu vou julgar, eu vou ser demitido, né? Porque senão ninguém vai abrir os dados, ninguém vai querer falar com você, né? Então, essa é a ideia. Depois, assim, eu fiquei em dúvida se eu trazia isso aqui ou não, e realmente, assim, eu vou só mostrar para mostrar a diversidade de possibilidades que a gente tem. Isso aqui nem está traduzido, mas aqui a gente chama de Evaluation Central Station, que é como se fosse uma linha de mapa do metrô, mas para mostrar como o campo avaliativo, ele tem várias ramificações, e ele é imenso, e tem aqui só uma síntese do que ele pode mostrar, né? Então, a gente tem aqui, né, a linha do método, estava falando do método, né? Então, essa linha meio marronzinha aí é a linha do método. Ali, o que a gente tem? Então, estudos de caso, né? Os RCT, né? Estudos experimentais, regressão, propensity score matching, né? Todo aquele universo ali todo do método. Depois, a gente tem uma linha que é a linha da teoria, né? Então, aqui a gente tem todos os tipos, né, as correntes metodológicas, teóricas da avaliação na linha da teoria, né? A teoria a teoria com base em teoria, a teoria com base em teoria foi ótimo, né? Eu não sei falar em português. Agora, enfim, você tem ali todas as correntes baseadas na teoria. E a gente tem aqui uma linha verdinha, que é a teoria do uso, né? Então, a teoria aqui a gente tem, né? Avaliação responsiva, avaliação democrática,
a avaliação do empoderamento, a avaliação com foco em uso, que eu falei para vocês, as avaliações participativas, as culturalmente responsivas, até chegar na Blue Marble Evaluation, que é uma corrente super nova do Michael Patton também, Blue Marble Evaluation, que ele está conectando toda a avaliação do processo de sustentabilidade do planeta, dizendo como isso tem que ser uma coisa assim agregada, super interessante, tudo assim. E como elas vão se conectando. Então, tem aqui também as linhas emergentes da avaliação, né? Então, tem o colheita de resultados, colheitas de efeito, né? As aproximações da teoria da mudança, tudo isso está conectado. Então, assim, isso tudo são muitas diferentes correntes, né? E são possibilidades de pensar a avaliação a partir dessas lentes, desses métodos, né, que nos orientam. E aí, por que a gente, então, tem tanto tipo de avaliação? Né, se a gente fosse perguntar ali aqueles vários porquês, né? As crianças pequenas gostam de falar dos porquês, né? Por que a gente tem tanto tipo de avaliação? Né? Se isso acontecesse, a gente ia responder, bom, porque os avaliadores carregam diferentes valores, né? E por quê? Porque eles são treinados de formas diferentes. Cada um foi lá para uma escola, teve um professor, né, e foi treinado de uma forma. E por quê? Porque eles têm interesses diferentes, né? E por quê? Né? E aí a grande resposta é que, retomando lá o Scriven, é porque existem valores determinando os julgamentos. E a gente precisa ter essa clareza, né? Senão a gente entra nesse universo de que a avaliação é uma coisa muito ascética, né? muito metodológica, muito, né, que é capaz de dizer dessa neutralidade. E se a gente não entende, como avaliador, que a gente tem ali valores embutidos, a gente tem um risco enorme, né, de fazer grandes bobagens, né? Enquanto esses valores, quando você fala de uma avaliação participativa, porque depois eu quero entender, assim, diante desse universo de possibilidades, na prática, né? Quando o Estado de Minas fala assim, nós estamos precisando avaliar uma política, né? Como que vocês têm, enquanto pesquisador, se posicionado, né? Enquanto uma escola de governo, se posicionado, assim, dentro daquelas variáveis, né? Variações de possibilidades. Mas trazendo essa questão do valor, assim, quando a gente fala de uma possibilidade de uma avaliação, que me parece que hoje isso tem sido bem relevante, de pensar numa avaliação participativa, numa avaliação bottom-up também, né, onde você traz os sujeitos, né, não só quem planeja, quem implementa, mas você traz, inclusive, usuários, pessoas que beneficiam daquele programa. Esses valores diz respeito a todos esses que estão em jogo, não só valores do pesquisador, ou seja, né, me parece que tem isso também, a concepção desses diferentes atores, assim, que estão envolvidos, né? A gente foi, recentemente, a gente fez uma oficina lá na fundação, lá para a minha turma lá da diretoria, a gente fez uma oficina sobre avaliação participativa e são várias abordagens de avaliação participativa, inúmeras, muitos tipos, né? O empowerment, por exemplo, é um tipo, mas a gente chegou lá, um dos pesquisadores tinha feito um curso no congresso da rede latino-americana de avaliação e trouxe, né, um lá que era semeadura e colheitas, enfim. Bom, e a gente discutiu muito sobre isso. A primeira coisa, e aí acho que a gente volta daqui para frente, a gente fala um pouco disso, é importante que de cara você compartilhe com um grupo, seja lá qual a diversidade que ele for, quais são as diretrizes básicas daquela avaliação, então, de modo que todo mundo possa compartilhar ali alguns eixos comuns. Por exemplo, vamos dizer assim, direitos humanos. Então, ninguém vai avaliar alguma coisa, assim, qual que é o referencial? É a garantia de direitos. Eu não vou fazer nenhum tipo de avaliação que não seja vinculado à garantia de direitos, certo? Estou colocando ali e pactuando com aquele grupo valores específicos. Quando eu for julgar alguma coisa, porque a gente estava falando, né, por exemplo, o pessoal lá da segurança pública. Porque se eu faço, dependente de quem eu chamo, numa política pública de segurança, pode vir muita coisa, né? Só que esses valores têm que estar previamente compartilhados com o grupo, certo? Só para dar um exemplo, alinhado, né? E se
E aí, nos processos participativos, você não tem exatamente a figura do avaliador, né? Você tem a figura do facilitador ou do mediador. Ele ajuda a orientar. Então, a todo momento, ele tem que voltar e falar, olha, lembra que a gente pactuou? Essas são as regras básicas do nosso processo aqui. Né? Então, ele pode voltar, desde que pactuado ali com o grupo. Talvez isso também, a gente não pode perder a dimensão da institucionalidade das políticas. Ela tem um norte, ela tem diretrizes. Ela tem diretrizes, né? Então, pode estar colocado ali. Descolado de todas então, por exemplo, um exemplo que a gente está agora vivenciando. Lá a gente está fazendo uma avaliação de um projeto educacional das escolas estaduais e a gente quer muito escutar os alunos, né? A gente tem que avaliar esse projeto na escola. E a gente precisa de referência do que é uma escola boa, né? A gente quer saber deles o que eles acham, do que é uma escola, com todos eles, o que é uma escola boa, né? E aí eles podem dizer, é uma escola que pode fazer tudo, pode chegar a hora que quer. Mas é mesmo? É isso mesmo que é uma escola boa? Como é que é? A escola não tem regra? E se todo mundo seguir cada um horário, é possível ter aula? Então, dá para você construir, dentro da facilitação, processos reflexivos, né? No primeiro momento é possível que eles digam, é uma escola anárquica aqui, né? Não é que, eu posso fazer não. Mas aí, então, aí existe questão, desculpa, eu estou pensando nos vídeos. Por exemplo, primeiro a questão dos indicadores. Né? Quais são aqueles indicadores que vão auxiliar na avaliação da prática da escola boa? Agora também tem muito essa questão do valor do avaliador. Porque, por exemplo, o meu valor de uma escola boa é A. O valor de uma escola boa de um outro avaliador pode ser B, C, D, E. Até questões de diretrizes políticas pode interferir nisso. Sim, também, né? Pode demais. Por isso que a gente tem que dizer, explicitar de onde que a gente está falando, né? E nesse caso, a gente vai problematizar o que é escola boa para o aluno, para o professor, para o diretor, para a comunidade, e aí a gente vai colocar isso, não sei o que vai sair, não tenho a menor ideia mesmo. Né? Mas quais são os referenciais? A gente vai colocar isso na disputa ali. Né? Nesse caso, a gente está escolhendo isso. Nem sempre dá para fazer avaliações participativas. Primeiro, elas são caras. Elas demandam muito tempo. Né? Elas demandam facilitadores que saibam manejar e mediar grupo. Isso não é comum. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que, assim, não é tão simples assim de fazer. Mas muita gente já tem feito. Né? A gente mesmo foi fazer a gente deu uma especialização, né, na escola de governo, de monitoramento da avaliação, e a gente tentou fazer uma coisa assim, experimental, uma avaliação participativa do próprio curso. Então, os alunos criaram qual era a missão, eles estabeleceram qual era a missão daquele curso, onde eles queriam chegar, quais eram os indicadores, a gente fez isso coletivamente. O que seriam indicadores relacionados àquilo que pudessem indicar durante o processo se a gente estava chegando, a gente como um todo, a gente professor, corpo docente, e eles próprios. Tinha tarefa para todo mundo, né? Então, a gente foi criando os indicadores, né? E a gente tinha um instrumento lá de linha de base, como é que eu chego, né? E como eu quero sair, né? E a gente foi construindo, né? Também, assim, meio coletivamente, assim, o que era interessante de fazer, né? E há um campo grande ainda para desbravar nesse universo todo aí. Né? Não é, e é isso. É trabalhoso. Às vezes você pode pegar comunidades, por exemplo, não leitoras, então você tem que pensar alternativas. Né? Por exemplo, eu já fiz uma avaliação com crianças de 8 anos de idade. Aí você vai dar o quê? O survey para a criança responder? Né? Um questionário, né? Uma entrevista com criança, como é que faz? Né? E aí, o que a gente solucionou naquela época? A gente fez jogos, esses jogos tinham parâmetros dentro daquilo que a gente estava avaliando, a gente criou parâmetros, compartilhou isso com as pessoas que estavam ali, né? Validamos esse instrumento, só que era um instrumento lúdico, né? E a partir dali a gente foi vendo se estava alcançando ou não aquilo que a gente tinha planejado. Foi super legal. Esse foi um projeto que, inclusive, eu apresentei lá no Congresso da Associação Americana de Avaliação, e a galera ficou super interessada, porque é uma forma, né, diferente de você alcançar um público que também é importante. Né?
Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. Eu tô aqui. Deixa eu só, então, contar rapidinho o que a gente está fazendo aqui em Minas Gerais, só para vocês saberem, eu vou pular umas partes que eu acho que não faz muito sentido. Mas aqui em Minas, então, pela Fundação João Pinheiro, a gente começou a liderar a agenda de avaliação no Estado, tá? E aí, como a escola de governo está dentro da Fundação João Pinheiro, a gente conseguiu associar estratégias de execução, de assessoramento governamental e de formação. E a gente precisava criar isso, não era exatamente do zero, porque já tinha tido avaliação antes no Estado, mas isso tinha sido descontinuado por conta de decisões políticas, né? E a gente está super sujeito a isso. Então, a gente teve em Minas Gerais já tinha sido antes uma referência no campo do monitoramento e avaliação, se perdeu isso por algumas gestões e depois a gente retomou essa agenda, dizendo, não, isso é importante, vamos tentar agora pensar uma forma que isso fique mais sustentável, né? Então, a gente está criando diferentes estratégias ainda, né, nesse processo, para que realmente essa agenda possa permanecer a despeito aí das mudanças governamentais. Então, nosso trabalho tem sido mais ou menos esses 3 pilares. Ação em difusão, ação em rede, né, para difusão. Então, a gente está conectado com redes nacionais, internacionais de avaliação, parcerias muito estratégicas, parceria dentro dos próprios órgãos governamentais, né, criando, então, uma capilaridade aí para que a gente consiga ter reforço, né, nessa agenda. Depois, a gente tem feito, né, feito avaliações, né, para dentro do governo e para fora do governo, então, executando avaliações de diferentes tipos, né, e pesquisas aplicadas, etc., e desenvolvimento de capacidades. Então, a gente tem treinado, né, os assessores estratégicos governamentais. Dentro da escola de governo, a gente conseguiu aumentar a carga horária da disciplina de avaliação, a gente conseguiu associar uma disciplina mais prática também. Então, quando a gente forma, né, os gestores públicos, né, que são esses especialistas em políticas públicas que vão trabalhar no governo de Minas, eles têm uma disciplina de avaliação, e a gente conseguiu, então, ampliar essa carga horária. E depois a gente fez um curso de especialização aberto ao público, né, em monitoramento e avaliação também. E aí muitas pessoas de municípios, mas também do governo do estado, do executivo, mas também gente de organizações sociais. E aí, treinamento dos próprios gestores, também disseminando a palavra ali no governo, né? E aí, com isso, a gente conseguiu, né, criar um núcleo interno integrado de monitoramento e avaliação dentro da Fundação João Pinheiro, com representantes das 3 diretorias finalísticas da Fundação, Estatística, Política Pública e Escola de Governo. E em novembro de 21, a gente conseguiu que o governador assinasse um decreto, né, que institucionaliza um sistema estadual de monitoramento e avaliação. Por que isso é importante? Porque aí fica ali registrado que tem alguma coisa assinada pelo governador que é importante fazer. Isso cria uma legitimidade meio top-down, mas que na hora da inserção dessa agenda funciona bem. E aí a gente começou, então, né? Tem toda uma lógica de governança, a gente começou os ciclos avaliativos. Então, a gente fez uma primeira aprovação daqueles projetos que daí, naquele caso, a alta liderança achava que era mais interessante. A gente começou por esses, fez um esforço enorme de fazer avaliações em menos de um ano e entregar, porque ia ser o último ano do governo, né? E a gente queria que ele visse, né, o resultado disso. Ele não, né, só o governador, mas também todas as lideranças e a equipe técnica. E a gente começou, depois, né, nesse processo de capacitação, ouvir os técnicos e os coordenadores das áreas, das secretarias, quais programas eles queriam que fosse avaliado no próximo ciclo. Então, a primeira vez a gente fez mais top-down, assim, né? Então, a alta liderança queria que a gente avaliasse, depois a gente colheu as informações nas áreas, criou uma lista, e aí a gente faz uma coisa que chama análise de avaliabilidade. A gente vê se é possível avaliar. Nem todo projeto pode ser avaliado, isso é importante. Faz uma análise de avaliabilidade, chega numa lista ou outra, e essa lista foi validada e priorizada pela alta liderança governamental. Então, enquanto a gente começava o segundo ciclo, a gente estava entregando o primeiro ciclo. E aí a gente fez a primeira entrega, né, o primeiro ciclo, numa reunião com o governador, com todos os secretários, etc., né, mostrando, então, os resultados daqueles projetos. E
demonstrando algumas recomendações que a gente tinha para cada um deles, tá? Aqui é o decreto, aqui é a lógica de governança. Então, só para vocês verem que a nossa ideia nesse sistema aqui mineiro é agregar a ponta e a alta liderança. Não dá para fazer nada se não tiver essa integração, essa lógica, né? E nem sempre é assim, né? E aí, eu trouxe bem rapidinho, só para vocês verem. Então, esse foi o primeiro plano que a gente fez, né? Com aqui, não dá para vocês verem, mas a ideia era essa. Então, quais eram os projetos que estavam sendo, iam entrar em avaliação, que tipo de avaliação, quanto aquilo custava, como é que ia ser, quem era responsável, e uma ficha, né? Com informações um pouquinho mais detalhadas sobre o processo avaliativo. Depois a gente fez o segundo plano, né? E aí também com a seleção daqueles, daí, né, já tinha sido essa colheita aí das sugestões, a definição estratégicos dentro dessa alta liderança e uma ficha para cada um. E esse foi o primeiro relatório, que é o relatório que a gente chama relatório anual de compromisso com o valor público, né, que a gente trouxe as informações mais essenciais da avaliação. Pensa, 1 ano quase de avaliação, às vezes os relatórios tinham, e eu já tinha reduzido muito, que eu sou essa pessoa que falou, não adianta escrever muito, não me venha com relatórios de 200 páginas, a gente já tinha reduzido para 50, 60, às vezes 80 páginas, mas a gente precisou traduzir isso em 1 página por projeto. Então, cada avaliação virou 1 página, porque não tem jeito, ninguém ia ler. A gente não está falando do uso, então a comunicação do resultado, ela está completamente vinculada ao uso. Então, a gente fez 1 ficha para cada avaliação, com esse radarzinho, então a gente colocava as dimensões avaliativas e julgava essas avaliações avaliativas, dizendo, então, os pontos positivos e os pontos de atenção, né, os pontos de melhoria, etc., né, explicando embaixo as recomendações. Então, imagina o esforço dos pesquisadores, são pesquisadores, doutores, pós-doutores, etc., que fizeram aquela avaliação, dedicaram, assim, muito tempo, tinham aquele relatório enorme, falando assim, e agora? 1 página. E eu fui lá firme. E fomos reduzindo, chegamos lá. E para apresentar para o governador, a gente chegou à conclusão de que essa ficha não funcionava. Então, a gente tem que criar uma outra apresentação, uma outra comunicação. E aí, a gente criou 3 slides para cada projeto. Um slide mais de contextualização, porque quem disse que iria lembrar o nome daquele projeto né? Não só ele, os outros secretários. Então, um que explicava o que era aquele projeto, o outro que dizia um pouco qual era a principal pergunta e quais eram as dimensões que estavam sendo avaliadas, e depois um terceiro com os principais resultados das recomendações. Enxuga tudo. Eu falava, gente, peneira, o que vai sobrar? Peneira é fininha, né? O que é o mais essencial para dizer para o cara que vai tomar uma decisão? Ele tem que saber o que ele vai fazer. Eu continuo ou não continuo de projeto? Eu acabo com ele, o que eu faço? Né? Então, também esse desafio a gente teve, eu apresentei 10 programas eu acho que foram 26 minutos. Assim, ó, trabalho. A gente tinha 1 hora para a reunião toda, abertura, lá, apresentação e conclusão. Se não me engano, foi isso. Eu falei assim, eu não sei como, mas acho que eu consegui fazer. E aí, gente? A Brisa está perguntando se essas fichas já foram publicadas. Estão lá no site da Fundação, pode olhar lá. E aí eu queria fazer super uma propaganda para vocês de 2 publicações que a gente tem lá no site também da Fundação. Um é o guia do marco lógico, que a gente explica como fazer o marco lógico associado ao desenho, né, de projetos, programas, políticas públicas. E o outro é o que a gente tem usado muito mais, que é o mapa de processos e resultados. É o mesmo modelo lógico, vamos dizer, a mesma forma, né, de você traduzir de forma lógica e racional um desenho, só que a gente tem preferido muito mais o mapa de processo do que o marco lógico. Ele é muito mais intuitivo, ele é muito mais fácil, e isso serve, gente, para desenho de qualquer coisa de projeto. Assim, qualquer projeto pode usar. E aí, o que a gente explica lá? Olha, faz o mapa, você vai entender onde você começa e onde você quer chegar, e o que vai ter no meio, onde que você recheia isso. Por cima, eu sou da época da transparência do retroprojetor, vocês não vão saber o que é isso, mas antes a gente tinha um retroprojetor, vocês tinham umas folhas de acetato,
e você punha lá a transparência lembra? E projetava. Aí, quando você queria, você podia sobrepor. Você punha mais uma camada de acetato lá por cima e dava super certo. Então, você sobrepunha uma camada. Sobrepõe uma camada no mapa e ele vira um mapa de indicadores. E aí você consegue dizer que indicador está relacionado ao quê, quando, onde. Também muito fácil, muito visual. Então, eu estou fazendo aí a propaganda para vocês disso, né? E aí nós estamos, então, nessa fase aí de agora, né? Alguns desafios, algumas oportunidades com esse sistema. Basicamente, uma delas é superar a lógica de avaliação é somente impacto no final. Não queremos isso, queremos que né, todo mundo entenda que a avaliação é muito mais do que isso. Incorporar a lógica avaliativa na rotina organizacional dos órgãos de governo, né? Isso é um desafio, né? Não é uma externalidade no momento específico. Como é que a lógica da avaliação, incluindo o monitoramento, pode estar colocada ali? Superar a lógica punitiva, né? Alinhar o tempo da avaliação com o tempo governamental, não adianta não ser tempestivo. Se eu entregar essa avaliação muito tempo depois, já era, já acabou, o governo já mudou, não vai adiantar nada. Eu tenho que ser rápido, né? E como que eu posso fazer isso com qualidade, né? Então, isso significa, né, ter recursos humanos, materiais, todo mundo qualificado para isso, ampliar, ter capilaridade, fazer parceria com o FMG, com gente que possa fazer, e compor com a gente esse quadro de avaliadores, né? Então, por isso que eu estou disseminando a palavra aqui, que tem segundas intenções, né? Comunicar o resultado de forma clara e visual, né? Pensar como a gente pode implementar as recomendações. Não adianta, se eu fiz tudo, todo esforço, não adianta para nada, se aquilo não fizer sentido. Então, o que a gente está fazendo agora? Voltando aos órgãos, dizendo, olha, a gente apresentou para vocês, a gente apresentou para o governador, ele recomendou expressamente, junto com o assessor de governo, junto com o chefe da Controladoria Geral, mais não sei quem, mais não sei o que lá, todo mundo está dizendo que é para a gente implementar as recomendações, mas quais delas faz sentido para você na sua prática? Como que a gente pode pensar na implementação dessa recomendação para melhorar esse projeto? O que faz sentido para você? Então, nós estamos voltando um a um dos 10. E qualificar essa burocracia governamental, né, pela escola de governo, pelos treinamentos, pelo um monte de coisa, né, e, né, pensar numa formação reflexiva. Não dá para ser uma atividade puramente mecânica, não dá certo. Não é para criar robôs avaliadores, né, é para que não seja alguma coisa que realmente funcione, faça sentido, né. E aí, gente, o que nos orienta? Estou terminando, tá? O que nos orienta, né? O que é o que pode nos guiar aí nesse processo aí, que ele às vezes é tortuoso. Aí a gente sempre recorre à Alice, né? Por quê? A Alice fala assim pro gato, você pode me ajudar? Aí ele fala, posso. Para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta, bom, para onde você quer ir? Aí ela fala, eu não sei, eu tô perdida. Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, o que pode nos... A gente tem que saber para onde a gente vai. Por isso que é importante fazer um desenho do projeto, por isso que é importante fazer lá o mapa, por isso é importante a gente estabelecer quais são os rumos, o que a gente não usa o Waze, né? Eu usei o Waze para vir para cá, né? Como é que é? Alguma coisa a gente tem que saber, onde que a gente está querendo chegar com isso, né? E aí, 2 dicas bem rápidas aqui. Uma é uma publicação da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que chama Diretrizes para a Prática Avaliativa. A Lilo, eu acho que tem uma parte do que você perguntou. A gente tem toda aqui uma gama de orientação, né, para quem quer fazer a avaliação. Isso foi construído a muitas mãos, escutando muita gente, né, gente internacional, nacional, pensando que é diretriz para a avaliação do Brasil, que seja pautada em valores importantes e essenciais. E aí a gente tem 4 grandes dimensões, e essas dimensões têm subdimensões aí, que são bem pontos de atenção, e eles explicam um pouco como fazer isso, né? Então, a gente tem aprendizagem e utilização, é uma diretriz, direitos e integridade, né? Nós não estamos falando de qualquer avaliação, não é uma avaliação que viola direito, não pode ser, né? Contextualização e valoração, método e viabilidade, né? Como eu disse, não adianta, tem coisa que não está pronta para fazer, não vai dar. E mais uma que chama Mais Avaliações, Menos Desigualdade, é uma parceria da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que eu esqueci de dizer, né, que eu sou da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação há muitos anos, agora hoje eu sou diretora-presidenta, e a gente fez essa parceria com o GIF, que é um grupo de empresas, institutos
empresariais que fazem investimento social privado, e eles investem muito na agenda de avaliação, e aí vocês podem acessar, olha que chique, um QR Code, tá aí direto na avaliação, estava pronto, porque eu não sei fazer. E aqui também tem algumas diretrizes para a prática avaliativa que não, além de não violar direitos, que pense explicitamente nos marcadores. E aí, o que a gente tem aqui, né? Uma avaliação, para ela ser menos desigual, né, para ela contribuir para a redução da desigualdade, ela precisa ser democrática e transparente, intercultural e interidentitária, interdisciplinar e intersaberes, pedagógica e reformadora. A publicação está muito legal, também foi construída ouvindo muita gente, criando assim, tem lá toda uma metodologia que está explicadinha lá, né, e vale a pena muito conhecer, porque isso são referenciais, isso podem ser orientadores para quem quer fazer avaliação e pesquisa de modo geral, eu diria até, sendo bem pretensiosa aqui na história. E convidar vocês para conhecer a revista, aqui estou acabando meu merchan, que é o merchan do bem, né? Não tem nada cobrado, tudo de graça. Revista Brasileira de Avaliação, ela é hoje só online, ela por muito tempo foi publicada também online e impressa, né, por uma parceria com a MDS na época. Hoje ela é só online, tem as edições anteriores também, e eu convido muito que vocês conheçam e também publiquem quando tiverem suas avaliações feitas aí, né? E aí, só para fechar, gente, então, né, para além das ferramentas, dos instrumentos, quando a gente faz uma intervenção sobre projetos, programas, políticas públicas, a gente precisa explicitar valores éticos e morais, desenvolver análises críticas que lancem luz ao que está sendo elaborado, monitorado, avaliado, né? Não pode ser um ato mecânico, nem uma transposição de técnica, né? Essa era a ideia de hoje aí. Eu tenho ajudado a elucidar aí algumas coisas para vocês e estou super disponível aí para a gente bater papo, se vocês quiserem. Eu achei que sim, você foi falando, né? Várias vivências, inclusive, né? Porque a todo momento a gente depara, né, com situações assim, de avaliação, não só no campo acadêmico, mas, por exemplo, agora numa execução também em determinados lugares que a gente ocupa dentro da universidade mesmo, assim, vendo na pós-graduação a questão da avaliação da plataforma Supira, que eu falo, gente, eles precisam conversar assim, atualizar, porque é isso, assim, são tantas informações, tanta exigência, e de repente você se perde naquele mundo de indicadores, de metas, né? E assim, até que ponto isso reflete numa prática, numa qualidade, né, do ensino, especialmente, né, estou falando aqui na pós-graduação, assim, nossa, e outro dia eu vi a presidente da CAPES, que entrou, a Mercedes Bustamante, ela veio aqui na UFMG, e ela assim, entrou agora, né? E ela falou assim, realmente, esse é um ponto de nevrálgico que a gente tem que colocar em pauta, assim, rever a forma de avaliação hoje do nosso programa de pós-graduação, porque hoje os coordenadores, eles são meros, junto com os secretários, preenchedores de dados. Então, assim, como que há também um descompasso, né, nesse propósito de querer conhecer tudo e dar uma impressão que a gente acaba... O Januzzi fala um negócio que eu acho maravilhoso, eu sempre uso também, que eu acho genial. Ele, sobre indicadores, ele fala assim, existe escassez na abundância. Às vezes, as pessoas querem colocar tantos indicadores, mas tanto, que é imensurável, é impossível de mensurar. Não adianta. Você não consegue coletar informação. Você não faz nada com aquilo. Você faz que painel. Aí você tem lá um tantão de indicador, com periodicidade. Ok. E aquilo vai me revelar o quê? Eu lembro que no Ministério da Saúde, né, no doutorado que eu tive lá, fazendo eles falavam que havia uma briga para a definição de indicadores em relação aos coordenadores de programa, porque todo mundo queria estar contemplado ali naquele indicador. Então, assim, que virava um negócio monstruoso e não conseguia chegar a nenhum, né, assim, palpável. Eu acho que quando você traz possibilidade de uma síntese, uma página de recomendação para onde caminhar, eu acho que isso faz a gente, né, repensar, assim, né, como tornar esse
esse processo. Eu acho que a academia, e eu estou me incluindo, né, junto que a gente está ali com uma, né, também ali, né, uma universidade, a gente precisa repensar nossas formas de comunicação para que chegue, sabe? E a gente tem aprendido muito nesse processo, a gente está longe de ser super expert, mas a gente tem se esforçado muito. Eu trouxe muito a experiência que eu tive na consultoria, porque a gente já tinha isso. Olha, o gestor, ele tem que saber rápido o que ele tem que fazer. Isso não é desvalorizar seu trabalho. Seu trabalho chegou, seu trabalho profundo naqueles meses todos, se bem feito, chega em conclusões, né? Elas não precisam ser nem tão super fixas, né? Mas elas chegam em conclusões. Diz em voz alta. E quais são elas? Essencialmente. Quem quiser saber mais, está lá. Né? Quem quiser rever, o processo está lá. Né? Mas tem que ser, porque senão não chega, a informação não chega, não adianta. A gente está nessa época, né? Tudo mais rápido, mais sem tempo, né? A gente quer, que recado que a gente quer passar com aquilo? Então, eu acho que essa parte da comunicação, tem uma aula só sobre comunicação de resultado, que eu dou lá no CESAP, porque é importante que a gente, não adianta se a gente não conseguir dizer, né? E de fato, é isso. A gente tem que, às vezes, eu estava hoje no treinamento lá para os diretores, a gente estava falando sobre a inserção de dados, né? E a gente fez um exercício lá com eles, meio uma coisa lúdica também, para eles experimentarem a coisa, e a gente estava falando sobre a importância da informação do dado estar contextualizada, de você conseguir saber por que você está inserindo aquela informação, né? Porque aí você consegue atribuir valor para aquele dado que está lá. E quando você atribui valor àquele dado que está lá, você coloca ele com muito mais responsabilidade, né? O que é aquela informação? O que ela vai gerar? Tem uma outra coisa uma outra aula que eu dou lá, que a gente fala, né? Aquele dado inserido, às vezes, lá na porta da entrada da escola, do vigia que coloca lá quantas pessoas entram, aquela informação, ela pode virar uma informação super mega importante nas várias fases que ela ocupa. Ela pode, inclusive, virar uma notícia, né? Dependendo do que ela for. Então, mas como é que todo mundo das etapas, das fases, consegue ver o valor naquele número? Porque ele pode ser só um número, mas se ele tiver um sentido, ele vai virar uma informação relevante para mim. E eu posso fazer alguma coisa com aquilo. Né? Na frequência escolar, por exemplo, se eu estou percebendo, eu vou pondo lá um número presente, se eu estou vendo ali que a pessoa está faltando muito, talvez eu possa pensar uma ação. O que será que está acontecendo? Adoeceu? Desistiu? O que houve? Né? É a questão de contextualização na avaliação, que eu acho que eu fiz da questão, talvez. Eu trabalho com política de esporte na área de pessoa deficiência. Desde 2012, 2013, a pessoa com autismo passou a ser considerada uma pessoa com deficiência. Antes era sofrimento mental, vamos dizer assim. Aí, quando você vê, por exemplo, o quantitativo de pessoas sendo atendidas, por exemplo, no nosso programa, diminuiu. Mas por que diminuiu? Porque a pessoa com autismo começou a participar mais do nosso programa. E aí você tem que refazer de atendimento. Não, tem que refazer o atendimento. Porque se está para atender, por exemplo, grupos, você tem que atender um número menor de pessoas. Você tem que mudar de para alcançar o tipo. Diferente, por exemplo, se você tem Soldado quantitativo, você vai falar que se você fizer soldado quantitativo, falar piorou. Você vai piorou, olha que deficiente. Sem contextualizar, aí o governo para Covid, por exemplo, no ano passado atendia 1.000 pessoas, o governo atual está atendendo 800. Se não contextualizar, né? E é uma transformação que realmente, de fato, a cada 10 pessoas, 8 são consideradas, 8 vão lá procurar o autismo. Entendeu? Então, assim, essa mudança. Aí você estabelece metas futuras. Você quer receber mais determinado público. Fala um pouco, mas a gente pode ser vários contextos. Ótimo, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns pela inscrição e queria que você falasse um pouco mais sobre nem todo programa pode ser avaliado. Tá. Dando alguns exemplos. Tá.
A gente faz uma coisa do que a gente chama de análise de avaliabilidade. Então, o que acontece? Quando a gente tem lá, né, decide, né, avaliar um projeto, um programa, a gente tem que ver em que fase que ele está, né, do ciclo dele, né, do ciclo da política. Então, ele está numa fase inicial, ele está já na implementação, já está terminando, já teve mais ciclo, tem 10 anos, ele tem meio ano, né? Então, você analisa, tem um passo a passo, assim, que eu não vou conseguir dizer aqui hoje exatamente todos eles, mas você vai como se fosse analisando, né, o histórico do programa e aquilo que ele tem. Um projeto, por exemplo, que não tem dado nenhum, né, ele pode até ser maduro né, em termos temporais, ele já acontece há muito tempo, mas eu não tenho dados mensuráveis, talvez eu tenha que começar, ele não seja o caso de avaliar, talvez a gente precise começar a colher as informações para depois avaliar. O que a gente vê muito? A gente chega, estava falando disso hoje de manhã, numa outra reunião também, a gente chega para fazer avaliação de projetos governamentais, mas não só. E aí, quando a gente chega lá, a gente descobre que o projeto não tem desenho. Ele tem umas intenções, mas ele não tem desenho. Como é que eu consigo avaliar uma coisa que ele não tem uma intenção clara, não tem um meio claro? Então, vamos dizer assim, eu tenho o objetivo de reduzir a distorção idade-série, né? Mas eu não sei o que eu estou fazendo. Aí eu não tenho nem por onde começar. Então, o que a gente faz? A gente começa, muitas vezes, voltando algumas casas, volta umas casas e fala assim, deixa eu te ajudar a desenhar. Vamos colocar aqui o desenho do seu projeto. E aí a gente tem que, primeiro, fazer o desenho. E aí criar conjunções de avaliação. Aí fazer um plano do monitoramento, da coleta da informação, da linha de base. E aí depois ser capaz de avaliar. Então, tem ali depois, sim, tem um passo a passo, né, que você precisa fazer para fazer essa análise de avaliabilidade, né, mas, basicamente, você tem que fazer perguntas ao programa. Que fase que ele está, que dados que ele tem, né, ele tem desenho ou não tem, né, tem alguma gestão da informação mínima que seja, tem uma linha de base, não tem, né, dá para fazer, por exemplo, aí, dependendo se ele estiver super avançado, dá para fazer até análises mais experimentais, né? A gente está com essa ideia, por exemplo, do programa Fica Vivo. Vocês já ouviram falar do Fica Vivo? Fica Vivo agora tem a intenção de lançar mais 2 núcleos, né, de mediação. Existe 20 anos, é uma política super... Tinha parado, né? Tinha dado uma... Não, ele mudou, ele virou integrado em uma política de prevenção, porque ele foi piloto, depois ele foi lá para o Estado, foi institucionalizado, entrou na política, enfim, são 20 anos. E aí a gente fez uma avaliação de desenho ex-post, né? E aí, quando a gente apresentou para a equipe, eles falaram, nossa, tem muitas ideias, agora a gente quer avançar, a gente quer mais um passo, a gente quer fazer uma avaliação de impacto. E dá para fazer uma avaliação de impacto, porque é um projeto que tem 20 anos, e além de tudo, dá para fazer uma avaliação de impacto experimental, porque eles iam lançar novos núcleos, então a gente podia pegar e comparar bem no inicinho, né? Então, assim, muito legal, super bacana, vai dar resposta super... Não é que só isso é importante, não, mas é bem legal a gente poder verificar isso para uma política dessa, né, com esses recursos, com essa quantidade. Então, basicamente, investigar né, quais são as possibilidades que o programa oferece, né, para uma pesquisa, para uma avaliação, né? O que mais? Carol, na área de... Não, pode olhar. Não sei se eu estou lendo, mas eu acho que não tem. Eu não sei se eu respondi. Vê se é Fernando? Fernando é o professor, nosso parceiro. Vê se o Fernando está satisfeito aí. E isso aí também, a gente tem uma aula inteira dessa parte aí da avaliabilidade. Na área de esporte, Marcelo, é muito comum a política ser implementada também de editais, né? Editais com projetos que têm uma duração, às vezes, de 12 meses, né? E existe uma demanda para avaliação, porque é uma forma de mostrar, né? Muitas vezes a avaliação vem com essa forma de legitimar, o governo vai fazer alguma coisa na área e eu quero mostrar isso, eu quero divulgar, né, aquilo que eu tenho feito. Como é que um projeto, você tem início, né, e uma curta duração, tão pontual, como é que ficaria essa questão da possibilidade de uma avaliação? Dá, mas o edital já tem que prever. O próprio edital tem que já incorporar a lógica avaliativa.
gerando essas possibilidades. Então, assim, porque se você não coloca no edital que, na hora que ele come... Primeiro, né? Qual que é o desenho desse projeto? Né? Se você é um programa que está sendo ofertado e as pessoas vão executar, tem desenho? O próprio, imagino que tem que começar do começo, né? O programa tem desenho? Onde que ele quer chegar? E o edital, ele pode ser um meio, né? Para chegar nas pessoas que vão executar aquele... Não sei se eu estou entendendo isso, mas vão executar aquela política. Mas ele tem um desenho maior, né? Macro, né? A pessoa está só... Isso está desenhado? Essa é a primeira coisa. Né? Nem sempre está. E aí, para aquele... A gente está, inclusive, fazendo uma conversa sobre, um pouco parecida com essa, assim. O edital, quando ele vai contratar alguém para fazer, já tem que prever quais são os referenciais de monitoramento e avaliação que ele quer que a pessoa execute, a pessoa não, a organização execute, dando os parâmetros. E se é mais de um executando, você quer que leve a comparabilidade? Mas falando uma tendência pessoal, assim, a gente avaliou, né? Eu já até compartilhei com você, participei de uma equipe de avaliação, era avaliação e monitoramento. Programa que durou 12 meses. Um programa enorme, que envolveu, assim, quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Enorme. Ele tinha 12 meses, assim, né, definido, inclusive, as articulações que tinham que fazer para a execução e definir o modelo de avaliação, definir as variáveis, ou seja, compor todo esse processo e avaliar. Em 12 meses ele ia acabar e acabou. Né? Então, assim, isso foi um desafio absurdo, porque não havia previsto no edital essas prerrogativas que você está falando. Então, tudo foi construído. E aí, em 12 meses, nós demoramos 6 meses ou mais para pensar no desenho dessa avaliação. Não, porque a ideia era ouvir quem estava na ponta, ouvir educador físico, ouvir gestores, ouvir... Então, assim... E aí, ainda tem a questão dos efeitos, né? Voltando lá naquele modelo, né? Aquelas dimensões que você coloca. Então, assim, uma pergunta é assim, 12 meses de execução, né? Como é que você mensura efeitos? Talvez você consiga. A gente conseguiu eficácia. Porque você tem lá os objetivos, atendeu tantas pessoas, geralmente em números, tinha até uma parte qualitativa legal, mas assim... É muito corrida, foi uma loucura. Uma loucura a execução. Mas eu acho que é isso, tem que saber o limite que é possível dentro dos 12 meses. Não dá, por exemplo, isso eu estou dizendo, ficar vivo com 20 anos, é possível você mensurar impactos. Agora, um projeto que está em execução ainda, né, por exemplo, a gente chegou lá, um dos projetos avaliados era o Trilhas de Futuro, que é da Secretaria de Educação. Não dá ainda para colher, o efeito vai ser depois. Isso, qual é o efeito das pessoas que foram, então, capacitadas para um curso técnico? Não dá para eu saber. E não tem problema, eu posso saber outras coisas que vão me ajudar depois de chegar lá. Né? Esse ecossistema, sei lá que eu estou chamando, nem sei se é melhor, da avaliação, ela é importante ser compartilhada, porque senão você menospreza outros tipos de avaliação ou o próprio monitoramento, quando é ele que vai te ajudar a ser eficiente lá na frente, ou né, efetivo lá na frente. Né? E aí tem, nossa, custo-benefício, custo-efetividade, né? Essa parte meio quântica eu não gosto tanto, igual as outras. Mas é isso. O que mais, gente? Então, não é senão... Cadê a... Ô, gente, eu vou só tirar uma fotinha aqui para... Faz fazer um não, mas não tem ninguém. Vocês podem abrir, gente, o... Só para garantir aqui. Ai, obrigada. Tira o print. Ai, meu Deus! Olha que vexame! Vocês ouviram? Não, mas é porque... Gente, não, mas avisa, né? Com a Carol, não tem print, não. Tem que fazer print. Como é que é ver você junto com eles? Eu tô aqui! Mas ela é híbrida, não. Não, ela tá aí. Depois a gente coloca para nós não poder se deixando. Ela é híbrida, não. Deixa eu pôr eles na tela. A gente coloca eles lá na tela. Então tá, ótimo. Peraí, deixa eu pôr eles. Umas coisas que não são do nada para aí. Pronto. Tem aí?
que foi, Carol? Ah, não, peraí. Não, é porque eu estou tentando pôr eles lá. Pô, lá, legal. Oi, gente? A Brisa! A Brisa. Deixa eu fechar tudo. Peraí. Carol, dá um sorrisinho aí, só para tirar um print maior aqui. Aí, Você está falando do Daniel? Deu? Peraí. Agora eu já sei. Mas eu... Eita. Tá indo, não? Ai, sei lá o que tá rolando. conseguiu, não? Eu me veio uma questão aqui agora. É quando você fala da avaliação perder esse caráter punitivo, né? E aí eu fico pensando que de uma experiência que eu tive na escola integrada lá em Betim. Aí tinha esses processos de avaliação, só que a gente que estava lá na ponta, né, tinha muito medo, né, de contar a verdade. E aí, como que se dá esse processo, né? Esse caráter punitivo de cima pode ser trabalhado, mas eu na ponta. Como criar situações que as pessoas não vão se sentir à vontade para dizer o que realmente está. Quem estava fazendo a avaliação? Não lembro. Isso foi em 2017, né? Estagiário. Porque eu acho que uma parte desse medo, ele tem a ver... Primeiro, acho que é normal ter medo, assim, porque né, a gente tem a avaliação, no fundo, vai dizer coisas, né? Então, eu acho que tem uma parte aí que é natural. Mas, como é que você desconstrói isso? A equipe de avaliação precisa desconstruir, né? Aí, o que a gente, né, que é importante? Como é que isso está pactuado? Quem está demandando essa avaliação? Isso está bem claro? Né? Esse processo avaliativo está sendo construído coletivamente, né? E você precisa informar os participantes, né? De por que você está indo lá, né? Por que o avaliador está indo lá, o que ele quer saber com aquilo, quais as perguntas que ele quer responder. Quanto mais transparente o processo for, você diminui, né, essa ansiedade em relação ao que vai ser dito. Depois, tem as coisas do próprio, vamos dizer, a proteção, como a gente faz em outras pesquisas, né? Então, se são dados mais sensíveis, né, você não vai gravar, né? Ou se você precisa da informação ali, você vai colocar anônimo, né? Vai deixar sigiloso, você pactua, como a gente faz numa pesquisa. Olha, esses dados, eu não vou te identificar, né? Eles vão ser só para uso aqui da minha interpretação, não vou, né, publicizar isso de nenhuma forma. Então, são formas que você tem de fazer, né? Agora, se é lá, por exemplo, uma auditoria, aí certamente isso não é uma avaliação, né? A auditoria não tem a mesma intenção, ela tem realmente, por definição, intenção de apontar que está errado. Ela pode até melhorar, né? Há um esforço das auditorias serem mais pedagógicas, né? Existe uma discussão, né, dos órgãos de controle, deles fazerem uma... essa parte a gente nem podia gravar. Eu tenho uma certa discordância, porque eu não acho que eles deveriam fazer a avaliação, eles acham que eles podem fazer. Eu acho que isso atrapalha o meio de campo da própria avaliação. Mas eu acho que eles, né, a gente pode fazer auditorias e controles, etc., com uma finalidade mais pedagógica, mais compartilhada e tal, né? Então, eu diria que é isso. Às vezes, no seu caso, era mesmo, né? Acho que era aquela situação. Exatamente. Então, como é que... O avaliador tem que pensar nisso. Ele tem que pensar, não pode constranger. Se você se sentiu constrangido, estava errado, né? Agora, como é que eu posso pensar isso de uma vez? Fui lá numa escola, visitei, fui falar com... Expliquei como é que tinha sido, qual era a minha intenção, né? Falei, olha, eu vou gravar, mas eu não vou colocar nenhuma fala sua sem a sua autorização, né? Eu quero agora explorar e entender como é que está acontecendo. Depois, eu talvez queira conversar com alguns alunos e com os professores.
Quando eu for falar com os alunos, por exemplo, aí vai ser grupo focal, não vou, né, e eles vão ficar mais à vontade ali para dizer, porque estão em grupo, eu não vou querer, né, dizer de um ou de outro. Quando for professor, por exemplo, eu não vou fazer grupo focal nem entrevista, eu vou fazer questionário. Porque é uma forma de eu preservá-los, né? Agora que eu estou me vendo, fica mais fácil eu poder interagir com o público. E agora eu estou vendo que eu não estava olhando, né? Estava super... Não, vocês... Alguém, gente, quer fazer antes de sextar na quarta? Marcos? Não? Não? Então, beleza. Não, o Marcos está dando, tipo assim... Você vai... Gente, obrigada, viu? Desculpa aí, acho que eu devo ter esquecido várias vezes de olhar para cá. Espero que mesmo assim tenha dado para vocês captarem aí alguma coisa. Parabéns, Carol.